Eis-me aqui outra vez diante de ti, abro meu coração, meu clamor tu escutas e fazes cair as barreiras em mim. És fiel, Senhor, e dizes palavras de amor, a esperança sem fim. Ao sentir o teu toque, por tua bondade libertas meu ser. No calor desse lugar eu venho me derramar, dizer que te amo, me derramar, dizer te preciso, me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que és famoso. Eis-me aqui outra vez diante de ti, abro meu coração, meu clamor tu escutas e fazes cair as barreiras em mim. És fiel, Senhor, e dizes palavras de amor, a esperança sem fim. Ao sentir o teu toque, por tua bondade libertas meu ser. No calor deste lugar eu venho me derramar, dizer que te amo, me derramar, dizer te preciso, me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que és famoso, me derramar, dizer que te amo, me derramar, dizer te preciso, me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que és famoso.
sua cruz, da morte me livrou, trouxe minha vida. Eu estava condenado, mas agora pela cruz eu fui reconciliado. Pela cruz me chamou gentilmente, me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Pela cruz me chamou gentilmente, me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Impressionante é o seu amor. Me redimiu e me mostrou o quanto é fiel. Pela cruz me chamou gentilmente, me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Pela cruz me chamou gentilmente, me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Oi, gente, tudo bem? Eu estive pensando essa semana sobre o que falar, né? Todas as semanas é sempre um desafio muito grande a gente conversar, principalmente nessa realidade que a gente está vivendo. E eu revisitei, né? Eu tenho o hábito de escrever as minhas pregações e eu revisitei uma delas, que fez tanto sentido para essa época que a gente está. E eu queria compartilhar com vocês novamente. Então, se você me ouviu falar na Bethesda sobre isso, talvez você precise enxergar esse mesmo texto com outros olhos, como eu também enxerguei. Se você não teve a oportunidade de me ouvir naquela ocasião, eu te convido então a fazer reflexão comigo. E para isso eu peço que você curva sua cabeça por um instante, para que a gente possa fazer uma oração e pedir que Deus nos direcione nesse momento. Deus, eu te peço que o Senhor se faça presente, que o Senhor abra os nossos corações para te ouvir, que os ensinamentos com esse texto e com essa mensagem sejam de acordo com a tua vontade, que as nossas mentes estejam voltadas para ti a partir de agora. É o que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Queridos, no ano passado, né, de setembro de 2019, eu falei sobre finitude, sobre os fins. E veja como o texto é muito atual, né? Nós temos, nesse momento, vivido vários fins. Então eu quero conversar com você sobre isso. E as primeiras palavras que me vêm à cabeça quando a gente fala sobre finitude são futuro, finitude e ansiedade. São três palavras que andam muito juntas e eu queria conversar com você sobre a diferença entre elas. O desafio hoje é a gente entender
o que é então essa finitude, o que a Bíblia fala sobre isso e o que isso tudo tem a ver com o nosso futuro e com a ansiedade que nós estamos vivendo. Uma boa dose de finitude, ela nos ajuda muito a lutar contra a ansiedade. Mas então o que é essa finitude? É algo que pode chegar ao fim e que tem a ver com limites. A finitude, todo fim ele é revestido de finitude. Ou seja, se algo tem limite, ele também é revestido de finitude. Então, embora a gente tenha a consciência da vida eterna e a consciência de que essa vida terrena que nós vivemos ela vai acabar, a gente ainda não consegue lidar com esses fins e com esses limites. Traz muito prejuízo para a nossa espiritualidade e para o nosso corpo e para a nossa vida como um todo, para o nosso emocional, quando nós vivemos essa vida como se não houvesse um fim ou como se não houvessem limites. Nós adoecemos, nós nos machucamos, nós machucamos as pessoas por não sabermos lidar com isso. Tem uma frase do Augusto Cury que ele diz que descobrimos nossa espiritualidade quando despertamos para a finitude da vida. Então, quando nós percebemos a nossa finitude é quando a nossa espiritualidade desperta, acontece. Então eu te desafio nessa mensagem a primeiro tomar uma dose de finitude, como se fosse uma cápsula. Você, fazer ter uma dose de finitude na sua vida. E eu faço um alerta para você e para a nossa vida de que o discurso do tudo vai dar certo, né? Principalmente no momento que a gente está vivendo agora de que, com a pandemia no mundo, com as pessoas adoecendo, a gente tem sim a esperança de que tudo vai passar, mas o discurso do tudo vai dar certo, tudo vai dar sempre muito certo, ele é perigoso, ele pode ser um discurso enganoso e pode gerar expectativas que nem sempre são reais. E esse é um discurso que está enraizado na nossa religiosidade, né? Nós ouvimos isso o tempo inteiro. Mas eu não quero que você ache que ter esperança está errado. Não quero que você ache que, então, agora, a partir de agora, eu não vou acreditar em nada. Não é isso. Mas nós precisamos ter consciência da finitude para que as coisas se equilibrem. Nós devemos fugir, por exemplo, dos grandes mediadores, dos pastores, dos curandeiros, das pessoas que têm as respostas para tudo. Aquela história de que tudo é bênção, de que você vai ser abençoado, ou então de que não, calma, isso tudo é um grande exagero, o que está acontecendo aí fora não existe. A gente vai adoecendo. E adoecendo não por causa da pandemia, nós vamos adoecendo por causa desse discurso. Porque a gente acaba não sabendo como lidar com as coisas. E aí eu queria trazer o primeiro texto para fazer uma reflexão com você em Tiago 4, versículos de 13 a 15, que diz o seguinte: prestem atenção, vocês que dizem, hoje ou amanhã iremos a determinada cidade e ficaremos lá 1 ano. Negociaremos ali e teremos lucro. O que devem dizer é, se o Senhor quiser, viveremos e faremos isso ou aquilo. Você está aí talvez fazendo um bocado de planos, de coisas que você... Ou talvez você já tenha feito esses planos, né? Eu ia viajar, eu ia tirar férias, eu ia trocar de carro, eu ia, sei lá, me casar, eu ia fazer tanta coisa. Mas na verdade a gente não sabe o que vai acontecer amanhã. E é justamente por isso que estamos nesse momento, né? Tudo aquilo, todos os planos que eu fiz, por exemplo, 3 meses atrás, 2 meses atrás, 45 dias atrás, caíram por terra, porque tudo aquilo que eu imaginava que ia acontecer agora já não é possível. Pelo menos não nesse momento. Então, a gente não sabe o que vai acontecer amanhã. Jesus ele conta uma história de um homem que produziu muitos mantimentos. Ele quebrou armazéns menores para estocar mais esses mantimentos.
e disse agora, eu vou guardar tudo que eu produzi. Esse cara resolveu que ele ia produzir muita coisa e ele ia estocar porque ele não precisava mais trabalhar, ele ia viver do que ele produziu. Mas lá em Lucas 12, versículo 20, diz, mas Deus lhe disse, louco, você morrerá esta noite, e então quem ficará com o fruto do seu trabalho? Eu volto a dizer, nós não vamos jogar tudo pro alto e abandonar os nossos planos. Mas a gente não sabe o que vai acontecer amanhã. Nós não temos a menor ideia do que acontece na próxima curva. E essa ansiedade, isso causa uma ansiedade muito grande. Não saber como será o nosso dia, não saber como vai ser a nossa semana, não saber em que momento nós vamos voltar a ter as nossas vidas que nós consideramos normais. Mas ter a consciência disso é ter o senso de finitude. A gente precisa reconhecer que a gente não sabe. E tudo bem. Não sei o que vai acontecer amanhã e tudo bem. Isso quer dizer que nós não vamos ter planos? Não. Isso só quer dizer que a gente sabe que nós temos limites. Você nunca vai estar planejado e completamente planejado e preparado para o plano que você imaginou. Eu penso muito sempre, por conviver muito com mães, né, com gestantes, o quanto as mães se preparam para receber um bebê. Fisiologicamente falando, o corpo se prepara e a mentalidade prepara, a família se prepara, e eles leem livros, e eles fazem cursos, e eles conversam com pessoas que já tiveram filhos. Mas você de fato está preparada para ser mãe e ser pai? Por mais leituras que você faça, ou conversas que você tenha, você não vai estar. Então saia dessa angústia de que você tem que estar preparado para tudo, porque a cada dia tem o seu próprio mal. Eu sei que o meu excesso de planejamento, um dia ele já me esgotou, ele já chegou no meu limite. Né? Emocionalmente e fisicamente falando, eu fiquei esgotada pelo excesso de planejamento. Então tudo bem não saber exatamente o que vai acontecer amanhã e não estar exatamente preparada para isso. O senso de poder, ele nos coloca num buraco de ansiedade. Né? Essa busca incessante por saber o que vai acontecer nos coloca numa ansiedade muito grande. Então comece a assumir que você não consegue. Comecemos a assumir que nós não somos 100% capazes de lidar com o amanhã, nem de lidar com os nossos planos, nem de sabermos o que vai acontecer, nem de sabermos como lidar com essa doença, por exemplo. Tiago 4, versículo 14, diz o seguinte, como sabem o que será de sua vida amanhã? A vida é como a névoa ao amanhecer. Aparece por um pouco e logo se dissipa. A nossa vida, então, gente, é como neblina. Ela de repente aparece, tá ali, e aí num sopro, num lapso de tempo, ela vai embora. Então as coisas que nós vivemos, elas passam como neblina. E quando algo acaba, nós precisamos ter a coragem de assumir os fins. Enquanto o final, de fato, não chega, né? Enquanto a nossa morte não chega, nós vamos ter vários finais. Vários finais ao longo da vida, vários ciclos que se fecham, várias coisas que se encerram. Lembram da frase que eu falei lá atrás do Augusto Cury? Descobrimos nossa espiritualidade quando despertamos para a finitude da vida. Por isso, velórios nos fazem tomar no silêncio. A gente não precisa viver isso apenas no velório, né? A gente não precisa só nesse momento de morte reconhecer a nossa finitude, reconhecer que a gente não sabe das coisas e não sabe como elas vão passar. A gente precisa, na verdade, reconhecer que sim, existe um luto para cada final, mas existe uma coisa nova a ser abraçada, existe um novo.
A morte não é isso? Não é o fim de alguma coisa e o início de uma outra? Não é nisso que nós acreditamos? Tem gente que não está pronta para viver as fases da vida, por exemplo, de viver os fins. Infância, quando estamos na infância, quando somos crianças, a gente quer ser criança. Quando somos adolescentes, queremos ser adolescentes. Quando somos adultos, queremos ser adultos e não queremos ser idosos. E a gente não consegue lidar com as mudanças de fase da vida. Na Bíblia tem um episódio muito interessante quando Jesus ele aparece para Maria Madalena e ela, Maria Madalena, acha que ele é jardineiro. E quando ele chama essa mulher e ela percebe que ele não é jardineiro, ela segura Jesus e Jesus diz o seguinte: não se agarre a mim, pois ainda não subi ao Pai. Mas vá procurar meus irmãos e diga-lhes: eu vou subir para meu Pai e Pai de vocês, para meu Deus e Deus de vocês. Tudo na vida tem seu fim. Tudo na vida. Maria Madalena queria se prender a Jesus naquele momento, mas Jesus diz: não se agarre. Vá, eu tenho outra missão a cumprir. Vá falar para os meus irmãos. Então, a gente não está preparado para abandonar as coisas, para abrir mão das coisas, nem para os nossos fechamentos de ciclo. A gente não está preparado para viver fins, seja o fim da sua mobilidade, porque você está em casa, pelo isolamento, nem para viver o fim do seu emprego, porque talvez você esteja passando por esse momento, você perdeu o emprego, você não está preparado para perder alguém. A gente não está preparado. 2 Coríntios, capítulo 4, dos versículos 8 a 10, diz: de todos os lados somos pressionados por aflições, mas não esmagados. Ficamos perplexos, mas não desesperados. Somos perseguidos, mas não abandonados. Somos derrubados, mas não destruídos. Pelo sofrimento, nosso corpo continua a participar da morte de Jesus, para que a vida de Jesus também se manifesta em nosso corpo. Esse texto ele é sempre lido, como eu li agora, com ênfase na parte boa, né? Somos perseguidos, mas não abandonados, né? Nós frisamos sempre a parte boa do texto. Mas se a gente lesse esse texto com uma entonação diferente e dissesse: de todos os lados somos pressionados por aflições, mas não esmagados. Ficamos perplexos, mas não desesperados. Somos perseguidos, mas não abandonados. Percebe que a Bíblia fala dos momentos que a gente vai viver, dos dramas que a gente vai viver. Então, aceite o fato de que as dores, as lutas, as decepções, as dificuldades, elas vão fazer parte da nossa vida. Essa evitação absoluta que a gente tem de não viver a dor nos deixa muito ansiosos. A nossa religiosidade, ela procura um caminho sem dor. E esse caminho sem dor, ele não existe. Quer queira eu, você, infelizmente esse caminho de dor, de ausência de dor, ele não existe. A vida é um caminho com dor, é um caminho com luta, é um caminho com luto. Mas a Bíblia nos traz momentos de conforto. Mesmo onde a dor existe, existem os nossos momentos de conforto. João 16:32 diz: mas se aproxima o tempo, e de fato já chegou, em que vocês serão espalhados. Cada um seguirá seu caminho e me deixará sozinho. Mas não ficarei sozinho, porque o Pai está comigo. Eu lhes falei tudo isso para que tenham paz em mim. Aqui no mundo vocês terão aflições, mas animem-se, pois eu venci o mundo. No mundo vocês terão aflições. Isso é vindo de Deus, é uma mensagem vinda de Deus. Nós teremos aflições. A Bíblia não nos promete um caminho sem dor, né? Um caminho de bênçãos. É um caminho doloroso.
Mas Deus venceu o mundo. 2 Coríntios 4 diz: agora nós mesmos somos como vasos frágeis de barro que contém esse grande tesouro. Assim fica evidente que esse grande poder vem de Deus e não de nós. Se a gente olha a vida pela rede social, a gente fica completamente despreparado para o mundo. Porque o que a rede social faz? A rede social mostra o melhor das pessoas. Os momentos mais felizes, os momentos de maior hesitação, os momentos mais divertidos entre as pessoas e entre as famílias. Mas não é assim que o mundo é. Então, se a gente vê o mundo pela perspectiva da rede social, a gente pode achar que só a nossa vida é ruim e que a vida de todo mundo é melhor. Tem uma outra frase muito legal que diz que tempo e energia são limitados. Toda pessoa bem-sucedida decide o que vai fazer, em parte, ao decidir o que não vai fazer. Então, se a gente olha o pecado original, olharmos para o pecado original e pensarmos que se isso não é uma tentativa do homem de provar do fruto e passar a ter conhecimento do bem e do mal, essa tentativa do homem é o quê? É de ter controle absoluto sobre a vida. Quando Adão decide comer do fruto proibido, ele decide comer numa tentativa de ter controle sobre a vida. Mas nós somos feitos de barro. Nós somos limitados. A gente tem que escolher o que é prioridade. E essa prioridade tem que ser algo que não faça com que a sua vida desabe, que não faça com que você desmorone. Deus está conosco. Deus se faz presente entre nós. O Espírito Santo de Deus está com a gente. E tudo bem se a gente não tiver controle sobre as coisas, e tudo bem. Se nesse momento a gente não souber o que vai fazer, porque eu também não sei. Eu também passo pelos meus momentos de angústia, de acordar pela manhã e achar que a vida voltou ao normal e abrir o noticiário e perceber que não. Que as coisas não voltaram ao normal ainda e a gente não sabe quando. E eu queria terminar com você essa mensagem lendo 2 Coríntios 12, versículo 9 e 10. E que essa seja a nossa esperança, seja onde a gente vai depositar o nosso coração, onde a gente vai depositar a nossa expectativa. E o texto diz o seguinte: mas ele disse: minha graça é tudo de que você precisa. Meu poder opera melhor na fraqueza. Portanto, agora fico feliz de me orgulhar de minhas fraquezas para que o poder de Deus opere por meu intermédio. Por isso aceito com prazer fraquezas e insultos, privações, perseguições e aflições que sofro por Cristo. Pois quando sou fraco, então é que sou forte. Então que nesses dias de muita ansiedade e de muita angústia, você lembre, perceba, aceite que Deus está com você. Aceite que o Espírito Santo está com você. Aceite que a graça do nosso Senhor é o que nos basta. É tudo o que a gente precisa nesse momento. Que você aceite a sua finitude. Que você aceite a sua incapacidade de controlar tudo. Porque esse é um momento que nós não estamos conseguindo controlar nada. Nem o nosso ir e vir, que é um direito, mas que agora tem que ser deixado de lado para a preservação da saúde das pessoas. Então, tudo bem se você não puder controlar tudo. Mas Deus está com a gente. O Espírito Santo de Deus está. E a graça dele é só o que nos basta. É só o que pode nos conduzir para que dias melhores venham a acontecer.
Quero fazer uma oração com você para a gente encerrar e, inclusive, deixar os canais da igreja abertos para você que precisa de uma oração, que precisa conversar com alguém, que nesse momento de dificuldade, não só de ansiedade, mas talvez de angústia, você que precisa conversar com alguém, nos procure. A liderança da igreja está à disposição, a gente quer colocar os nossos canais, as nossas redes sociais à disposição, para que esse momento que nós estamos vivendo seja um momento temporário, seja um momento que vai passar, mas que de alguma forma você seja confortado quando precisar. Então, baixe sua cabeça mais uma vez. Deus, eu reconheço que nós precisamos de Ti para passar por esses momentos de aflição e de sofrimento. Eu peço a Tua misericórdia conosco, eu peço o Teu amor, que o Senhor inunde a casa das pessoas, que o Senhor visite a casa delas e reconheça, e as faça reconhecer que o Senhor está presente. Que o Senhor leve até elas o Teu amor e a Tua graça. Que o Senhor dê sustento àqueles que precisam. Que o Senhor dê conforto àqueles que precisam. Que o Senhor acalme o coração das pessoas. Deus, eu te peço, Pai, se faz presente na vida da humanidade. Que tudo isso que nós estamos vivendo, que toda a ansiedade que estamos vivendo, seja momentânea. Que possamos aprender alguma coisa nesse momento. Que possamos aproveitar o tempo que temos, Pai, para nos aproximar de Ti, Senhor. Não nos abandona, Pai. Esteja conosco. Ouve o nosso clamor. Ouve a nossa oração. Porque sem Ti, Senhor, nós não somos nada. É o que eu te peço e te agradeço. Em nome de Jesus. Amém.